Estamos ao vivo aqui, dia 16 de abril de 2020, em meio a uma pandemia, Hoje a gente vai falar sobre o ator empreendedor, o ator produtor, né? O Alexandre é um cara incrível, conheci aqui no Rio de Janeiro, um ator pernambucano maneiraço. E a gente vai falar, como o Alexandre é ator e produtor, a gente falou, por que a gente não fala um pouco sobre esse artista que se produz, né? Como que funciona esses mecanismos dessa autoprodução no mercado, editais, porque a gente sabe que muita gente, muitos atores, né, enfim, não conseguem viver de arte, acho que é uma questão pertinente, né? O Alexandre está aqui, ó, acabou de chegar. Aê! Agora foi! Show de Maravilha! bola. Vamos ver Estamos se a bom. galera te vendo super bem. Pessoal, vocês estão vendo o Alexandre agora? Tá ok aí? Vamos esperar a galera confirmar. Bam, baram, bam, bam, bam. Ah, o Marcos botou aê. Se o Marcos botou aê, então isso quer dizer e. A Karine botou e. Eu acho que o aê quer dizer sim. Tá tudo ok. Vou colocar Então, aqui beleza. o headphone para eu te ouvir. Tá bom. Tô ouvindo a E voz do agora, Antônio. Dá um mudou alguma abraço nesse coisa? garoto aí. Tô te ouvindo Ele está bem. aqui, meu assessor para assuntos alheios. Ah, maneiro. Ele que é o teu produtor, né? Na verdade, ele que E investe na tua carreira, gerencia a tua carreira. Agora sim. exatamente, queridão. Então, Dá tchau pro pessoal, pessoal, vocês, filho, para a gente começar. vocês, ó, cadê o Antônio? Mostra ele aí pra gente dar um tchau pra ele. E Dá tchau. aí, dá tchau pra todo mundo aqui da Aê! live. Beijão, beijão. Dá um beijo. Aí, ó, mandou beijo pra geral. Lindão, cara. Ele tá com quantos anos Vamos agora nessa. ali? 2 anos e 2 meses. 2 meses. É. Isso, Você 2 já anos tá, e dois você já tá, meses. você já tá dormindo? Você já dorme? Ixi, cara, péssima notícia para você, viu? Isso vai ser É. até uns 3 anos, eu imagino. Ai, No meu meu Deus. cálculo aqui com o Antônio, é. Eu tô achando que eu vou dormir já. Tá, então tá bom. E sem Um contar ano e que, 5 meses. sem contar que vai ter um momento que ele vai te tirar da tua cama e vai dormir com a mãe dele e você vai ter que arranjar um outro lugar para dormir. Obrigado, Alexandre. Obrigado. A gente dica sobre pai aqui, né? Então, o pessoal que está aí atento, preste atenção. Preste atenção. Mas é muito bom, nada, né, gente? Hoje meu filho me deu um abraço que eu fiquei assim, meu Deus. Não tem, uma sensação muito linda. Bom, Cara. galera, vou me apresentar para quem não me conhece, está vindo aqui através da rede social do Alexandre, a galera que está aqui. Eu sou o Wellington Fagner, sou ator, diretor, também produzo, enfim, a gente faz tudo. Mas atualmente eu devo, enfim, estou seguindo minha carreira só como diretor há alguns anos. Atuo na Escola de Teatro aqui no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, na periferia do Rio, que é a Escola Livre Fama. Faço direção teatral na Unirio. E aí resolvi bater um papo com amigos de teatro para a gente poder, nesse momento, falar um pouco de como está agora o nosso setor cultural. Enfim, quais são as perspectivas daqui para frente. E aí a gente conversou o que a gente pode falar, né, Ali? A gente bateu esse papo e a gente resolveu falar sobre esse assunto que é o ator produtor, o ator empreendedor. É uma grande questão na vida dos artistas, né, que é entrar no mercado, se manter no mercado. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Vou passar a palavra agora para o Alexandre se apresentar e vocês vão ficar sabendo quem é Alexandre, que até agora a gente não vê a imagem desse homem, mas agora ele está aqui presente com a gente na live. Boa noite a todas e todos. Obrigado, Wellington Fagner, pelo convite. Wellington Fagner, a gente se conhece aí pelo teatro, uma admiração mútua. Enfim, a gente tem outros amigos em comum também. Eu sou ator e sou produtor teatral também. Atuo em audiovisual de um tempo para cá mais fortemente, mas assim, a minha base mesmo de trabalho é o teatro. E, enfim, eu vivo de interpretação, eu vivo como ator, não tenho um plano B, apesar de a minha formação acadêmica ter sido em comunicação social, mas chegou um momento em que eu tive que fazer uma decisão se era trabalhar como comunicador mesmo ou se era como ator. Uhum. E aí eu larguei tudo e, e decidi viver só para o teatro. E graças a Deus já faz quase 10 anos isso e está dando certo.
Entendi. Quase 10 anos. Mas a tua carreira você construiu toda lá em Recife, depois você veio para o Rio há pouco tempo, né? Isso, exatamente. Na verdade, eu sou meio cidadão do mundo, eu tô lá e cá. Eu morei um tempo em Uhum. São Paulo, né, depois vim para o Rio e não deu certo no Rio de Janeiro. Voltei para Recife e depois eu casei, enfim, e agora estou aqui no Rio, mas trabalho muito em Recife também. A minha produtora de teatro é em Recife e Ah, você tem circulo muito por lá. É, assim, em eu Recife. sou um CNPJ, né? Que a gente tem que ter um Sim, momento em que a gente vai ter que virar CNPJ, porque festivais às vezes não aceitam como pessoa física, enfim, verdade. esses trâmites legais. Uhum. E, enfim, eu estou aqui só para dizer que esse é um depoimento inicial para dizer que sim, é possível viver de arte, é possível viver dignamente de arte, inclusive. É possível escolher aquilo que nos faz bem, aquela profissão que nos completa de verdade. Claro que é difícil pra caralho, é muito difícil, é sofrido. A gente já vem sofrendo, não é de agora não, não é com o Bolsonaro não, a gente vem sofrendo já há uns bons anos. O Bolsonaro, eu diria que é a cereja envenenada do bolo, né? É o ápice da, Sim. da dificuldade que a gente vem enfrentando nesses últimos, sei lá, 3 anos, eu acho que 3 anos, assim, bem difíceis mesmo, para quem vive É. de arte. Verdade. Eu separei, enfim, botei alguns tópicos aqui, vou jogando aqui, e a galera que tiver pergunta, questões, quiser falar, enfim, é importante a participação de todo mundo. Isso aqui é uma conversa entre. Vou tentar acompanhar junto com a Lê aqui as pessoas que forem mandando mensagem aqui no chat. É importante que a gente possa estar trocando, e principalmente nesse momento, né? Que Sim. a gente está vivendo e o que, que a gente. Talvez a gente possa sair daqui dessa conversa isso desperte, talvez, alguns lugares para a gente repensar talvez, a forma que a gente está. Que às vezes o ator ali, ele tá. Eu sou professor de teatro, e às vezes os alunos eles saem de uma escola, de um curso livre de teatro, eles entram na escola técnica, como a Martins Pena, como a Unirio, e aí eu tenho colegas que pegam um certificado depois que se formam em ator, em atuação, e falam assim para mim: e agora? O que, que eu vou fazer? Vou voltar para minha cidade e vou trabalhar de outra coisa? E muitos deles fazem isso, voltam para suas cidades e têm a formação de ator, mas não trabalham. Porque uma coisa é você ter o seu coletivo, fazer, se inscrever no festival de esquete, ganhar ali 1.000, 2.000, 3.000 reais, mas a gente sabe, a gente vai dividir para 30 cabeças. Agora a gente está falando assim, você está falando de viver de arte, não é sobreviver, você vai viver dignamente. Mas quais são os mecanismos? Né? Acho que é uma questão, até coloquei assim, ó, como ingressar e se manter no mercado? No caso, eu não estou falando, eu estou falando desse artista independente, não estou falando de artista que tem contrato com grandes emissoras, é uma outra questão. Estou falando no nosso caso, assim, viver de teatro, né? Como você falou, você está há 10 anos só fazendo isso. Então, realmente é um exemplo, assim, de como que você faz. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses mecanismos, assim, de entrar no Aham. mercado e se manter no mercado também. Né? Então, assim, Uhum. papo. E aí é preciso ser ator e produtor junto, isso tem que estar no pacote, senão você, só ator, você vai ficar só fazendo teste, vai ganhar um cachê e não vai conseguir, vai chegar uma hora que você vai ter que parar. O que, que você pensa em relação a isso? Então, na verdade, assim, não tem uma fórmula mágica que vai dar certo com todo mundo. Eu sempre fui um cara de grupo de teatro. Eu já participei de vários grupos de teatro. Participei de 2 grupos de teatro em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Ah, Recife. Depois eu fui convidado para entrar numa companhia de teatro do Recife, onde eu fiquei por quase 5 anos. Lá se chama Cênicas, companhia de repertório. E assim, tinha uma pegada, na minha época já tinha uma pegada de profissionalização. Então, as pessoas trabalhavam e recebiam pelos espetáculos que faziam. Claro que de uma deixa. maneira sofrida, assim, porque os cachês Aham. são lá. Ale, Pode falar. desculpa te interromper, só um parênteses. Lá em Recife, qual que é a você falou de formação, de profissional, qual que é a formação que tem lá? Assim, existem escolas técnicas, tem bacharel em atuação, o que, que tem lá para a galera saber? Assim, o que, que tem em Recife, teatro de Recife, como que o ator se forma? São cursos livres, tem profissionalizante, como que tá lá? A minha formação é técnica.
para mim, assim, a minha formação foi excelente, foi dentro do SESC. Ah, Existiam, há 10 anos atrás, existiam umas 3 escolas de teatro do SESC. Hoje, pelo meu conhecimento, eu acho que só existe uma que foi onde eu me formei, que é a Escola SESC de Teatro de Jaboatão. ah, E assim, ela dava várias opções de formação. Um curso iniciante, depois tinha um curso de média duração e o curso técnico, se eu não me engano, agora são 2 anos e meio, e você sai hum, com a possibilidade de tirar o seu registro na Delegacia Regional do Trabalho, né, o DRT, para você poder sim. trabalhar. Porém, também existem outras escolas, escolas particulares. Tem uma escola lá Entendi. que também é muito conhecida, que não só para teatro, mas para interpretação para TV, que se chama Imperium. Tem a Universidade Federal também, que teve uma mudança há uns anos atrás no currículo de formação. Como a minha formação não é da universidade, então eu não sei muito Uhum, bem se entendi. se agora tem o bacharelado ou se Como que antes tá? era bacharelado e agora mudou. Eu sei que houve uma mudança, mas daqui a pouco vai Entendi. entrar alguém aqui, eu tenho certeza que vai me dar essa Ah, dica. não, Tem uma legal, galera. legal. Isso é uma dúvida, como que é? Eu tive a Mas experiência existem na Uni. várias formações lá em Recife, Ah, Jaboatão, Camaragibe, também tem uma cena de teatro muito forte, isso são é ótimo, cidades da muito região bacana. metropolitana. E essa prática que você falou depois, que você vai continuar falando agora, de que é a experiência de estar em teatro de grupo, que é onde a gente aprende muito. A prática em teatro é a maior formação para um ator, assim. Então, só porque eu te cortei, agora vamos retomar o que você estava falando. Sim, eu sempre fui de grupo, né? Então, assim, no grupo Uhum, você aprende um monte de coisa. uhum, Eu costumo dizer que na escola de teatro a gente vê a gente vê o mundo ideal, né? Como seria. Depois que a gente se forma, a gente vai para um grupo e eu tinha muito esse medo mesmo. Eu falava com os meus amigos quando estava no último semestre, pô, e agora? O que é que a gente vai fazer? Eu quero ir assistir ensaios de grupos de teatro da cidade para deixar meu currículo, eu quero participar de grupos e tal. E artes cênicas, desculpa, artes cênicas na UFPE, todo mundo botando aqui, ó. A Rê, viu? é isso, Só na você falou, o UFPL. pessoal respondeu. Tiago, a UFPE tinha um curso de licenciatura em artes cênicas. Legal. Bom, respondido, viu, Isso. gente? A gente vai aprendendo junto aqui, legal. Olha, a Benevides que colocou aqui, ela está na Argentina, Aham. em Buenos Aires. Ó, E que ela também legal. trabalhou em teatro muito tempo lá no Grande Aham. Recife. Ela é uma estrela lá do Recife. Ela fazia o sorteio lá de um Que legal. tipo Rio da Sorte. Eu sou fã da Benevides. Ela está sempre acompanhando. Todas as peças ela sempre vai, sempre curte. Ah, Ela ama teatro. obrigado. E tá aqui na live te E acompanhando. está Que aqui na live. bacana. Que legal, que legal. Então, e aí eu fiquei nessa noia. Mas eu acho que o importante, assim, para essa galera que está se formando agora, que está procurando um espaço, é você ir ao teatro. Ir ao Uhum, teatro. Conhecer pessoas, se interessar, se apresentar, uhum, faz, fazer cursos de formação, oficinas. Você nunca termina, você está sempre tentando aumentar o seu conhecimento. E numa dessas oficinas que eu fui fazer de interpretação, eu conheci o diretor do grupo Cênicas e ele me chamou para fazer um teste, eu fiz o teste. Enfim, que teste foi esse que eu fiquei 5 anos lá no grupo uhum, Cênicas e foi maravilhoso. E, e aí depois que eu saí do grupo, eu fui tentar morar em São Paulo, não deu certo. Vim para o Rio também não deu certo, voltei para Recife e já não era mais de grupo. Eu me senti meio um estranho no ninho, porque eu tinha passado um tempo uhum, fora e já não me identificava com o que estava se fazendo ali, e com quem eu me identificava não havia possibilidade de entrar para o grupo, porque os grupos se mantêm de uma maneira muito contada, né? Assim, não pode uhum. inchar, porque senão não tem como se manter. E aí eu disse assim, caramba, o que é que eu vou fazer? Agora sim, eu sou um ator sozinho, não tenho possibilidade, não tenho perspectiva de trabalho em Recife, e não quero sair de Recife, não quero deixar minha cidade para ter que me aventurar em outra. Foi quando eu decidi pegar foi quando eu decidi juntar todas as minhas economias e, e procurar fazer uma formação num grupo que eu admirava demais, que é o grupo Poste, de um cara que eu acho genial, que é Samuel Santos, é um grande homem de teatro lá de Pernambuco.
e disse assim, Samuel, eu quero fazer uma formação aqui com vocês e, e quero trabalhar. E aí pronto, Uhum. na primeira semana ele falou assim, cara, eu não sei só fazer esse trabalho de burilar sem montar nada, assim, eu quero montar alguma coisa. Você topa? Eu disse, porra, quero, vamos montar. E, enfim, 6 meses depois surgiu o Açougueiro, e do Açougueiro surgiu a Alexandre Guimarães Produções, que é a minha produtora, Ah, e, e dessa produtora faz 5 anos isso, e eu tô rodando o Brasil, assim, graças a Deus. Mas, óbvio, você me falou, como você se sustenta? A primeira coisa que eu tive que fazer foi, eu trabalhava com comunicação, eu trabalhei 8 anos numa rádio, e consegui juntar um pé de meia. E esse pé de uhum. meia me ajudou a fazer meus cursos em São Paulo, meus cursos no Rio de Janeiro, me ajudou a fazer os cursos em Recife e me ajudou a ter um capital mínimo, quando digo mínimo, é mínimo mesmo, para montar o Uhum. açougueiro. Ah, Quando sim. eu terminei o açougueiro, fizemos uma temporada de muito sucesso lá no Grupo Poste, e a pouca grana que eu consegui, eu disse, cara, não vou parar, vamos prospectar mais. E Uhum. comecei a aprender a ser produtor fazendo, bater na porta. Tum, 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 tum. Tem um espetáculo, tá aqui, quero apresentar, blá, blá, blá. E quem é a Secretaria de Cultura desse país? É o SESC. E isso é em Recife, isso é em Itajaí, isso é no Rio de Janeiro, isso A é em Londrina, em importância do qualquer sistema lugar. S, né? O É sistema muito S. importante. Ele é muito importante para a nossa classe, porque a gente consegue chegar, esse palco giratório, você consegue chegar em vários lugares que você jamais imaginou. Gente, eu posso chegar no interior, lá da Paraíba, através do SESC. Isso é muito importante. É muito Bacana você importante, é falar isso. muito importante. É importante para manter o fazedor de cultura, é Uhum. importante para o cidadão, a sociedade, que vai ter cultura de qualidade para consumir de graça na porta da sua casa, Sim, exatamente. e, e é importante para todo mundo. O quanto se gira de capital quando você chega numa cidade, como você falou, uma cidade no interior da Paraíba, como por exemplo, eu já fiz em Sumé, não sei se você conhece Sumé, Sumé, não conheço Sumé. né? Uma cidadezinha próxima a Campina Aham. Grande. E aí você vai para lá, você vai ter que bancar uma pousada, você vai ter que bancar o restaurante, você vai ter que comprar a maquiagem e o elemento que está faltando, ou seja, o posto de gasolina que você vai abastecer o carro. Ou seja, isso é dinheiro gerado diretamente através de uma ação social da cultura. Então foi assim, basicamente foi isso que aconteceu com o açougueiro, batendo a porta, e aí o dinheiro que eu ganhava com o início do açougueiro, eu guardava Uhum. para as próximas apresentações, as próximas temporadas. Ah, É, importante. Você já estava ali administrando esse dinheiro que você tudo assim, vou ter que ter um investimento, né? Tudo você vai investir para que lá na frente consiga. Legal. exatamente, agora mesmo eu Aham. terminei de montar o meu novo solo, que se chama Eu Não Sou João Caetano, que eu levei 2 anos para montar esse espetáculo. 2 anos, que é uma parada juntando profissionais de Pernambuco e profissionais do Rio de Janeiro. Então a Uhum. dramaturgia é de Wellington Júnior comigo, a encenação é de Reinaldo Dutra, de Niterói, que também dirigiu um solo que eu acho lindíssimo, que é o Incansável Don Quixote, com o Maxim. Sim, nossa, incrível. Já vi. É Maxinha incrível. arrasa muito. Teatro Muito físico bom. na veia, né? Sim, sim, sim. Então a gente foi juntando essa galera de vários lugares e, enfim, o novo solo está pronto. E todo mundo recebeu, todo mundo ganhou um cachê, o cachê que era possível pagar, um cachê digno, mas quem pagou esse cachê, na verdade, não foi um outro trabalho que não o açougueiro, entende? Hum, uhum. Mas eu também tenho um detalhe importantíssimo, que aí entra a coisa do destino, da sorte, tá no lugar certo na hora certa, que é a publicidade. Eu faço muita Ah, publicidade. sim. E eu faço publicidade no Nordeste inteiro para uma rede de home center, que é a Uhum. Ferreira Costa. Então, assim, eu vivo recebendo mensagem da galera de Aracaju, uma galera de Salvador, assim, porra, eu vim aqui, ó tua foto, tá não sei o que, tua foto.
Então, isso é uma vertente do trabalho da atriz, do É, trabalho do ator também. A sim. publicidade é extremamente importante. E tem que fazer, tem que correr Uhum. atrás para faz um book legal, procura as E como que você produtoras. faz, no caso, o material? Mas aí, no caso, você diz, como que você faz, trabalha essa ponte? Você viaja para lá e grava e volta para o Cara, Rio? Você vai administrando assim? em tempos que não são esses pandêmicos, Sim. eu já cheguei a fazer a cada 2 meses ir para Recife, passar um mês, passar dois. Eu viajo no Uhum. mundo assim, descanso em casa, é tipo aquelas placas de caminhão mesmo, sabe? Aham, sim, sim. Eu moro no mundo, assim, eu vivo no mundo e passeio em casa. Eu acho que é essa parada. É. E tem que fazer de tudo, cara. Eu gravo publicidade para publicidade de áudio. Às vezes chega pedido de produtora para fazer vozes caricatas para o comercial, sei lá, comercial da Playboy, comercial da cerveja, e eu tenho uma estrutura aqui em casa que eu gravo a minha voz, edito e mando pro cara e de repente tá rodando em Distrito Federal, Lugares Recife, que você nem qualquer lugar. imagina, assim. Aham, sim. Publicidade é fundamental na doutora. Mas enfim, tudo isso para ter um apanhado de quem sou eu e tal. A galera acho que vai botar algumas perguntas, eu não estou acompanhando. Mas eu fiz aqui uma listinha, Wellington, de ações exclusivamente para esse tempo que a gente está vivendo, que é um Ah, sim, momento legal. mega atípico, né? Uhum. Ah, legal, vamos falar sobre isso. Ó, tem uma galera que colocou aqui, sou fã, uma galera que te Laizinha, acompanha. Gente, obrigado pela presença. A gente está falando sobre o ator empreendedor, e principalmente nesse momento, como o Alexandre falou, é só para dizer que o Alexandre vai falar disso também daqui a pouco, mas que algumas medidas já estão sendo tomadas. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem um edital agora no setor da cultura, que as pessoas vão poder escrever projetos online. A gente tem também alguns festivais que já estão acontecendo, né, online. A gente tem também um auxílio de R$ 500 da APTR, que é a Associação dos Produtores Teatrais aqui do Rio de Janeiro, para quem tem dinheiro doa, e as pessoas que não têm como comprar comida podem receber esse cartão, se inscreve, então isso já ajuda o artista. Então é um momento de solidariedade, assim. Então, você até, o Alexandre até falou comigo na semana passada, né, que tinha uma família de circo. Você que falou comigo, eu não e lembro, a gente falou alguma coisa, isso não foi? foi, eu te Tinha uma falei. família. Os pequenos circos, né, os circos familiares, aqueles circos marginais, e eu faço parte de um grupo, Aham. de um coletivo de artistas que tem no país todo, chamado Artigo 5º, e eu fiquei sabendo que Cruz de Rebouças, na região metropolitana do Recife, uma família de circo estava com necessidade de alimento, porque não podia apresentar o circo, obviamente, tinham muitas O crianças, que eles eles fazem precisavam de doação de exatamente? alimento. Mas eles conseguiram? Você ficou sabendo? Você já conseguiu fazer alguma coisa? Teve Conseguiram, ajuda? conseguiram, conseguiram. É, as pessoas se articularam, os artistas se ajudaram, conseguiram um carro e o espírito solidário é muito grande, é muito grande. Eles conseguiram bastante comida e foi resolvida essa primeira situação e depois os próprios artistas também se organizaram para fazer uma rede maior, porque não é só esse circo, Uhum. devem existir outros, né? Uma rede Sim, maior de claro. auxílio. Desse articular. E aí, falando Bacana. sobre isso, Wellington, Pode eu tenho falar. aqui, eu recebi uma notícia lá de Recife, sobre Recife, que eu queria dizer aqui, que é o seguinte, uma iniciativa que essa semana o governo do estado de Pernambuco, muito pressionado pelos artistas e para saber quais são as ações emergenciais para auxílio desses atores, atrizes, técnicos, Uhum. cantores, profissionais de circo, enfim, essas pessoas autônomas que estão sem Sim, sim. trabalhar. E aí o governo do estado de Pernambuco deu uma resposta que eu vou dizer daqui a pouquinho, mas antes teve uma contrapartida, que é o coletivo Juntas das co-deputadas estaduais, junto com o vereador Ivan Moraes, vereador do Recife. Uhum. Eles fizeram uma ação cobrando da prefeitura da cidade do Recife e do governo do estado de Pernambuco. E eles começam um texto assim, um texto muito legal que eu quero compartilhar com vocês. Ele começa dizendo: a cultura precisa sobreviver. O novo coronavírus já vitimou milhares de pessoas em todo o planeta, e as necessárias medidas de combate à sua rápida propagação têm impactado fortemente em todos os setores da economia.
A cadeia produtiva da cultura, que quase sempre trabalha na perspectiva do encontro de pessoas, da aglomeração e da celebração coletiva, foi uma das primeiras e mais radicalmente afetadas. Acreditamos que o cuidado com as milhares de pessoas que vivem desta atividade é tarefa, sim, do poder público, e em suas ações para mitigar os efeitos negativos da fundamental quarentena. A Prefeitura do Recife e o governo de Pernambuco ainda estão, literalmente, devendo a um dos setores mais relevantes da nossa economia. E aí ele lista várias ações, eles propõem várias ações que podem ser feitas em caráter emergencial para destinar verba para essas pessoas. E ninguém está pedindo assim, favor, não. Assim, é uma obrigação do Estado manter o seu obrigação do cidadão. Estado. Exatamente. E aí eles elencam. Eu vou ler só 3 ações que eles estão propondo aqui. Propõem a criação de um fundo emergencial, uma renda de 3 meses, prorrogáveis por mais 3 meses, para grupos coletivos, técnicos e artistas, com destaque para artistas periféricos, utilizando os recursos dos ciclos que foram interrompidos pelo Covid-19. Em Pernambuco existem ciclos de cultura que são muito definidos e acontecem sempre, que é o ciclo da Paixão de Cristo, que também abrange o interior do estado, ele foi interrompido. Em seguida vem o ciclo junino, que acontece todo o mês de junho, também muito provavelmente não vai acontecer. Sim. E o ciclo natalino também é muito forte. Esse provável que eles diminuam a ação, mas que aconteça. Enfim, eles estão sugerindo aqui para que peguem esse fundo que já está aprovado, já existe esse dinheiro já tem um número. Esse dinheiro já está lá. Esse dinheiro já existe. Já e existe. Esse dinheiro pode ser dividido nessas ações emergenciais. Isso é uma proposta. Uma proposta desse grupo de deputadas e do vereador. Uma outra proposta é o pagamento imediato dos cachês integrais do carnaval. Veja isso. Do carnaval e dos empenhos referentes à cultura. Sim. Muitos profissionais que trabalharam no carnaval desse ano ainda não receberam. Ou seja, é uma outra batalha. Você trabalha para o poder público, você passa a sua nota fiscal e você espera 30, 60, 90 dias para receber esse cachê. Isso é um outro absurdo. Caramba. Então, é pagar o básico que eles estão cobrando, é pagar o que é obrigação. O trabalho já foi feito, precisa ser pago. Ninguém está pedindo favor, né? É importante deixar isso claro. Se você trabalha, você recebe pelo seu trabalho. Tem o dinheiro lá, então tem que viabilizar para esse dinheiro chegar. Ele precisa fazer o papel do enquanto Estado, né? Mas aí é isso, como que tá? Isso foi pedido recentemente e isso foi pedido, isso foi enviado ontem. E aí o governo do estado lançou também uma resposta ontem, não sei se diretamente por conta dessa ação, ou se eles já tinham pensado em fazer isso, onde ele diz que o governo do estado destinou 40 milhões de reais para o setor da indústria cultural de Pernambuco. E aí ele vai elencando o que é. Todas as ações que ele diz são ações que já estavam predestinadas, são fundos de cultura para o cinema, para o teatro, enfim, artes visuais, performance, tudo isso já existia em várias ações. E ele diz que não pode descumprir essas ações e que não há fundo suficiente para ações emergenciais. Então, essa foi a resposta do governo do estado de Pernambuco. Resumindo, não vai ter ação emergencial, pelo menos por hora, por parte do governo do estado. E aí você compara com o governo do Maranhão, por exemplo, onde já lançaram 2 editais, se eu não estou enganado, para ações curtas, breves, com valores pequenos, mas que ajudam muito rápido os artistas que estão precisando. A gente não está falando aqui do Antônio Fagundes, a gente não tá falando aqui do Irandi Santos, a gente está falando daquele cara que sobrevive porque ele tem vai família para sustentar dele, ele vai para o interior, ele tem uma quadrilha junina, enfim, é o pequeno, a gente está falando aqui do pequeno, das pequenas ações, é do técnico do teatro, exato, enfim, exato. É do hold do cinema, o cara que vai pegar os cabos
na hora de filmar, Uhum. de rodar um filme. Essa galera tá sem renda, infelizmente, é verdade. O Wellington Júnior, nosso amigo que estava aqui na última live, botou: é verdade, é uma ajuda muito importante os editais emergenciais. É isso, Wellington. Isso. E Muito aí, importante. Wellington, eu tô com. Você citou o edital emergencial do governo do estado do Rio de Janeiro, e assim, Uhum. eu fiquei bem impressionado, assim, porque é uma ação muito ampla, assim. Óbvio que Sim, não é a única coisa que vai ajudar todo mundo, mas é uma ação. sim, sim. Resumindo, o que o edital diz. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, ela vai destinar 3.750.000 reais de aportes, com aporte financeiro, mais 2 milhões, né, para destinar para 2.500 reais para cada Uhum. ação artística escolhida. E aí, ou seja, cada artista que for beneficiado recebe 2.500 reais. Tá. São 1.500 projetos do total, né? Que dá. São 1.500 projetos e o Uhum. mais legal disso é que eles dividiram por regiões. Então, assim, não Uhum. tem essa de que, assim, A galera o Rio de da Zona Sul, Janeiro entendi. pegou Uhum. 80%. Não, não tem essa. Vai pegar a galera Foi por por região, habitantes, né? metropolitana. Uhum. Pela Exatamente, é quantidade de proporcional. habitantes. Isso. Proporcional. Então, assim, vamos pegar aqui a região norte do Rio de Janeiro, que é Campos, Carapebus, Uhum. Cardoso Moreira. Serão habilitados 84 projetos. E os projetos nas mais diversas áreas. Assim. Uhum. Manifestações artísticas inéditas, de 30 a 60 minutos. Tem criação de conteúdo digital, tipo web rádio, podcast, desenvolvimento de site que fale sobre cultura, mostras virtuais. E também tem uma linha de ação para as oficinas culturais Uhum. à distância. Ou seja, tem muita Uhum. coisa para fazer. E aí É uma ação. divide, no caso, só para ratificar, teatro, dança, poesia, divide, né? Não é só para teatro, todo o Isso, setor não, cultural, né? Todo o setor exatamente, cultural. Que bacana. E é exatamente. o que você falou, e aí você contempla 1.500 artistas ou grupos, enfim, com 2.500 reais, que no momento já faz uma grande diferença na vida de um artista que precisa comer, pagar uma conta, e de uma forma muito Sem simples, né? dúvida. Você cria um projeto, tem tudo muito bacana. E quem quiser acessar, Alexandre, esse edital, enfim, as inscrições vão Então, até dia 20? até dia Até vinte e dia vinte e cinco cinco Dia vinte e Isso, cinco Entendi, até dia 25. Então, e não é dia tão 25. burocrático, né? Não é tão Não, burocrático. é Já, tudo isso pela também internet. facilita tudo muito Você mais. coloca no Google, as pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro têm que ser residente, com comprovação de pelo menos um ano da área de cultura. Pessoa física, isso Uhum. é importante. É só pessoa Ah, pessoa física, tá? física. Isso, Legal. pessoa física. Que é Legal, gente. exatamente Então, para assim, pegar o pequeno, né? são medidas, assim, é legal porque esse dinheiro vem do Estado, né? Se não fosse esse momento que a gente está vivendo, é uma coisa. Eu me pergunto como que esse dinheiro seria administrado, porque a gente sabe que, infelizmente, quando saem editais, e acho que a gente pode falar disso aqui também daqui a pouco, eu até coloquei algumas coisas aqui para a gente falar sobre produzir, criar e desenvolver projetos, tudo isso, e dentro disso, quando a gente tem um edital, a gente sabe que eles exigem uma escrita técnica, uma forma, e às vezes o artista ele não tem essa sagacidade, ele não tem capacitação, porque o ator, né, o que a gente quer é atuar. E aí quando a gente começa a se ver, a gente está produzindo, como você falou, aí você começa a ter que se produzir, porque você às vezes não tem um produtor. Alguns coletivos de teatro se organizam e às vezes eles definem, ó, um vai fazer isso, outro vai organizar, outro vai ficar com produção, às vezes a pessoa acaba se descobrindo produtor também, e na marra ela começa a produzir, não é porque ela nasceu e quero ser produtor, não, começa às vezes a acontecer também. É uma profissão. E eu tenho colegas que às vezes, hoje, é mais produtor do que ator, porque começou a produzir tanto e ganha um pouco mais também. Eu falei, olha, eu acho que vou ficar só aqui, porque não está dando para conciliar as duas informações. Né? Enfim, eu acho isso barato e ao mesmo tempo muito desafiador, porque eu mesmo, eu digo, eu não tenho esse negócio, eu não tenho saco para ler edital.
Eu sei que é importante, assim, mas às vezes eu fico assim, caraca, o que isso quer dizer mesmo? Aí eu volto lá, e tem essa coisa da escrita técnica, as palavras, deixar mais claro o projeto. Isso é uma dificuldade que eu tenho. Eu queria que você falasse como que é para você, assim, ter que lidar com essa questão de projeto, ter que criar, desenvolver texto, e ao mesmo tempo você pensar no artístico, porque você tem que pensar no teu trabalho como ator, trabalho corporal, na cena você tem que ensaiar, e às vezes será que você não se divide, até no próprio palco, isso não pode acontecer, um problema que aconteceu. Como que funciona na tua prática de vida artística, assim, profissional? Zé, é uma construção mesmo, é uma construção. A gente vai aos poucos se descobrindo. No meu caso, que sou eu pesquiso teatro Uhum. físico e, e tenho uma inclinação muito forte para o teatro antropológico, né? E, e aí, tanto é que o meu espetáculo é um espetáculo solo com pouquíssimas pessoas envolvidas diretamente. Quando eu viajo, viajamos eu e um operador de luz, então assim, e é um operador de luz que normalmente é um grande amigo meu, que é o Dom Almeida, lá de Caruaru, mas também às vezes ele não consegue viajar, e aí eu tenho que ver, às vezes até um operador de luz do local para diminuir Local, custo. aham. Ou seja, tudo isso vai aumentando as possibilidades de função para mim, sacou? Então Exato. Você chegar na é, cidade, você tem que haver um cara para operar a luz, pô. é invariável que isso vai acontecer. Quando eu fui fazer o festival de Curitiba, eu conheci um ator de Santos chamado Bruno Fáquia. Ele é incrível, assim, ele faz Uhum. trabalho solo também muito bom. E aí ele me procurou e falou assim, cara, será que eu posso dividir o operador de luz contigo? A gente se apresentou no Teatro Guaíra de Curitiba, na verdade no anexo, no Teatro Guairinha. E ele Uhum. viajou nessa, assim, ele viajou sozinho, levou todo o material dele nas costas e chegou lá, não tinha um operador de luz. E infelizmente eu não pude dividir, porque a gente estava no mesmo palco, praticamente no mesmo horário. Ele saía e eu entrava. É, Então é muito isso. Você tem que ser. Infelizmente, assim, as condições que a gente tem de trabalho, não hoje, porque hoje a gente não está trabalhando, mas as condições de vida, se você não se produzir no sentido de não tomar pé da situação, de formas de vender o seu trabalho, de locais de apresentação, formas de financiar uma pauta. Você não uhum. consegue sobreviver, cara. Infelizmente não consegue. Eu até tenho um texto aqui que eu separei, veja que coincidência. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Temos tempo para eu fazer essa leitura ou tá? Temos. A live ela cai depois de 1 hora. Tá, é É, rapidão aqui, deixa ó, eu. pode Deixa eu... falar, manda ver. Ó, o Alexandre Gomes botou, boa noite, meu xará Alexandre, Ah, de grande, Nova Iguaçu. queridão. Tá É o nosso aqui. rei. Nosso Ele rei tá me pagando, Ricardo. o Rei Ricardo, ele tá me pagando um cachê sempre para falar o nome dele aqui. Então tá aqui. O Wellington Júnior É, também, mas o Wellington botou Alexandre, é grande ator e o Wellington grande diretor. Vamos pagar um cachê também. Eles estão entrando aqui, uma forma deles são também atores que estão também se produzindo e estão aqui querendo ganhar um é, dinheiro através da live. Beijo para vocês dois. o cachê já sabe, né? É um pão com oba e um quisuco. Olha, tem um pedacinho de um texto. Hoje eu li um artigo de um diretor e pesquisador de teatro lá de Pernambuco, chamado Rodrigo Dourado. E ele fala muito sobre essas condições que a gente tem que saber tanta coisa para fazer teatro hoje em dia, para fazer arte. Tem que saber Uhum. produzir, tem que saber ler edital, tem que saber preencher formulário, tem que saber fazer plano de negócio, gerenciamento de carreira. É quase como se fôssemos CEOs, né? A gente está quase como, E você não como aprende isso na escola, porque você se forma como ator. Aí quando você começa a fazer o primeiro projeto, você fala assim, peraí, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ver isso? Não, gente, não dá, mas aqui, olha como eu sou bom em cena, ó, minha voz. ah, E aí você vai fazer um espetáculo, vai ser brilhante, mas assim, vai chegar uma hora que você não vai fazer mais nada, né? E quando você fala pois assim, é, esse termo que você está falando, tem que saber, porque é a realidade. Na prática, isso vai acabar acontecendo em algum momento, ou você vai desistir, porque você vai ver que o buraco é muito mais embaixo para você conseguir se estabilizar, você conseguir viajar. É muito bonito você falar, poxa, viajei pelo país, mas qual ator hoje consegue viajar pelo país, o que não é famoso, né? Que tem um grande uhum, patrocínio, um cara só de teatro. É difícil, então você realmente assim, é um exemplo de que é possível fazer. Mas olha o que você faz
Olha o duro que você dá enquanto produtor para isso acontecer. Não basta ter só um bom trabalho como ator, um bom espetáculo dirigido. Nossa, que direção incrível, que atuação incrível. É preciso que exista. Eu conheço muita gente ali que tem projetos incríveis, espetáculos, coisas muito legais, mas que não conseguem vender, porque tem dificuldade de vender o trabalho. Assim, não consegue fazer chegar para alguém, um curador, olhar e falar, nossa, é bom, porque não consegue fazer um projeto bacana, não consegue ter a ideia de uma produção. E às vezes não consegue ter um produtor de fora. Então, assim, e às vezes a pessoa acaba desistindo. Né? Tem um amigo que falou, não, vou desistir, porque eu nunca consigo, porque eu tento daqui, tento dali, parece sempre os mesmos que ganham os editais, os mesmos, as cartas marcadas que sempre entram, parece que eu não consigo. Caramba, você conseguir algumas portas abertas, né? Não é fácil. Não é fácil. Não, é sempre uma batalha, né? Nunca foi fácil desde a Idade Média. Nunca foi fácil ser artista, né? As pessoas que se dedicam para isso é porque realmente é uma força muito maior. Uma força muito maior. Às vezes, eu fiz e faço muitas apresentações no interior. Assim. Eu adoro fazer coisas no interior. E sempre quando a gente chega, a gente sempre conhece aqueles artistas do lugar e que você vê, esse cara é artista, mas ele nunca foi para uma escola, ele nunca teve uma aula de performance, de teatro, de expressão corporal, mas o cara é um artista. Porque é nato do ser humano se expressar de uma maneira extra cotidiana. É nato, a gente nasce com isso. Uns mais aflorados, outros menos, mas a arte é uma necessidade. Assim como você tem necessidades básicas como comer, beber, ir ao banheiro. Você pode não saber que tem, mas você tem necessidade de consumir arte. E aí o Rodrigo Dourado fala sobre essas, entre muitas coisas, esse cenário que a gente vive de ter que fazer tanto para poder exercer a profissão. Aí ele diz aqui, é um trecho pequeno. Eu fui adestrado na linguagem de mercado, em que os números passam a ser os medidores de nossas ações. Público atingido, metas, geração de empregos diretos, geração de empregos indiretos, impostos e etc. Eu aprendi a preencher formulários complexos nos quais o chamado, entre aspas, mérito cultural se apequenava diante das demandas burocrático-financeiras. Eu acompanhei a disputa feroz de grupos e artistas para garantir seus quinhões nessa abertura de torneiras com uma vazão controlada. Eu dialoguei com os atravessadores que garantiam contato direto com os setores de marketing das grandes patrocinadoras. Eu vi espetáculos desaparecerem ao final de suas cotas mínimas de apresentações previstas em projeto. Eu testemunhei a transformação de grupos e artistas em usinas de produção de projetos. Eu presenciei o desaparecimento de coletivos artísticos pela absoluta inabilidade em acessar tais recursos e instrumentos que acabaram por modificar as feições do mercado, esvaziando outros modelos de produção. Por fim, embarcamos na barca furada do cada um por si e o mercado por todos. Ou seja, o Rodrigo Dourado ele coloca aqui exatamente isso que a gente está falando. É difícil fazer formulário, é difícil fazer projeto, mas existem possibilidades. Existem possibilidades. E o que mais você encontra hoje na internet são cursos rápidos, muitos deles gratuitos, de como você tentar fazer um edital de financiamento público. Existe também cursos com valor acessível, onde você aprende a entender as nuances de um edital. Eu agora mesmo tenho 10 anos de produção teatral, 10 anos. E estou fazendo uma formação em elaboração de projeto cultural, porque eu sei que preciso aprender mais, Então é isso, é você ter essa consciência. Você gosta? Cara, eu costumo dizer assim que é bem... Como eu posso dizer? Pergunta, desculpa. Não. Assim, é complicado. Não é o que eu sinto mais prazer, sabe? Mas quando eu penso no que aquilo vai me trazer, assim, você, por exemplo, você conseguir ter um subsídio mínimo para você fazer uma temporada com dignidade, pagando as pessoas e tal, isso já me faz valer a pena. Uma vez eu vi um ator
um ator me falando assim, um ator de TV e tal, falando assim, porra, Uhum. cara, eu não gosto de passar a madrugada escrevendo projeto. Eu queria passar a madrugada bebendo uísque, mas eu tenho que fazer meu projeto, sabe? Para beber o Dá, uísque depois. dá pra beber um É uísque, isso. ou no mínimo aquela cervejinha, né? No mínimo aquela Skol, aquela Brahma. É necessário. E aí vem essa coisa, É mas necessário. os grupos sempre são os mesmos privilegiados e tal. Eu tenho uma ideia, assim, é pessoal. Eu estive na manifestação que aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil uns meses atrás, quando proibiram o Caranguejo Overdrive de se Sim. apresentar. E, e eu estive porque eu acredito que a forma de censura ela é sempre uma coisa que deve ser expurgada do mundo, principalmente na arte. Então, assim, Uhum. o que aconteceu com eles podia ter acontecido comigo. Mas eu tenho um esclarecimento de que aconteceu tudo aquilo porque era Caranguejo Overdrive, sacou? Uhum. Existem outras formas de censura que estão acontecendo há anos no país e que ninguém faz nada. Por exemplo, quando você vê um, uma lei Rouanet, que basicamente é o quê? Esse tipo de patrocínio, ele transformou os executivos de marketing de grandes empresas em curadores. Uhum. E esses caras estão escolhendo o que é para entrar no circuito cultural de grande consumo do Brasil. Então, Verdade, como é que verdade. vai chegar Alexandre Guimarães com a minha pastinha lá? Ah, eu tive aprovado, eu aprovei. 137 mil reais na Lei Rouanet. Eu preciso que a Sadia ou que a Brahma, a Ambev, sei lá, me dá esses 137 mil. E ele vai olhar lá e vai dizer assim, você aprovou na Lei Rouanet, deixa teu material aqui. Não é justo, cara. Não, não é justo. É um sistema. É, A Lei Rouanet precisa ver- ser modificada, obviamente. Não porque ela é mamata, não. Não porque só vagabundo que. Não, não é isso. Isso é um discurso idiota, um discurso de ignorância. É porque ela não é justa no sentido de entregar condições igualitárias para todos. Ela uhum. não é. Sim, verdade, verdade. É muito bom ter uma galera, gente, muito bacana tudo isso. O Alexandre botou muito bom o texto que você leu, muito bacana. A galera se identificando, botando tipo eu, Rodrigo Dourado, sucesso. É isso aí, gente. Tem uma galera chegando aqui também. É muito importante esse assunto, porque a gente não está só falando do ator, mas esse ator tem que ir além dos palcos para poder continuar fazendo o seu teatro e sobrevivendo. E aí são muitos mecanismos e dificuldades, né? Entre eles, esse que você falou, onde o empresário define o que ele quer patrocinar, como um marketing, né? Porque ele vai botar a empresa dele quando tem um famoso, quando tem uma, né? Ele usa essa lógica de aproveitar desse Isso. recurso, e aí um ator desconhecido acaba não conseguindo vender o seu projeto. Pô, muito É que legal, Alexandre. essa lógica neoliberal que a gente está vivendo, que é uma lógica de mercado, como o próprio Rodrigo Dourado diz Sim, aqui no seu sim. artigo. A gente vive sobre uma lógica de mercado. E se a gente não entender que o que a gente faz é um produto, sim, é um produto. Você tem um É, espetáculo, você quer fazer uma temporada no Teatro Poeira, no Teatro Santa Isabel, enfim, no teatro, sei lá, qualquer que seja o teatro, você tem que ter um mínimo de grana para você fazer isso. Porque o que mais tem verdade. é virtuoso, com um espetáculo ou projeto incrível debaixo do braço, mas que não consegue se produzir. Não A Rei consegue se botou produzir. o ator, não consegue, exatamente. O ator também precisa botar comida na mesa, isso mesmo. Bom que a Rei colocou aqui, porque as pessoas, a gente, né, que vive da arte, que sobrevive, sei lá, como que eu vou falar isso. Às vezes as pessoas pedem muito pra gente fazer coisa de graça, né? Vira e mexe mandando pra mim, pô, ué, dirige uma peça minha, mas não tem dinheiro para te pagar. A gente faz, se eu tiver tempo, com o maior amor do mundo, a gente, enfim. Só que, assim, muita gente não consegue entender que isso é um trabalho. Então, assim, se eu vou trabalhar, eu preciso receber pelo meu trabalho, e receber um valor que seja justo, né? Óbvio que dentro de cada realidade, de cada projeto. E às vezes isso não é reconhecido, e às vezes pela própria classe. Assim, eu já escutei de amigo dizer assim, poxa, mas você tem uma visão muito capital, você quer cobrar? Eu falei, não, não é que eu quero cobrar, é porque eu vou trabalhar. E se eu vou trabalhar, eu preciso receber, porque como a nossa colega Rê falou, a gente precisa botar comida na mesa. Então,
E viver só de bilheteria, gente, olha, é demais. Você cobra R$ 10 no ingresso, as pessoas exigem meia, quer pagar 5, e ainda tem a galera, amigos, que te mandam pedindo cortesia, que eu acho um desaforo, o amigo da classe pedir cortesia. O Júlio Adriano sempre fala, não, pedir cortesia é sacanagem, porque, cara, você tá vivendo a beleza, você não tem patrocínio. Então, assim, é muito louco essa nossa vida, e quando você vai dividir ali, fica um pouquinho para cada artista, a gente vai para casa, às vezes não dá nem para pegar um Uber, aí tu pega aquele ônibus tarde, ou é uma vida muito difícil, cara. Muito difícil. E o Júlio Adrião, uma vez eu vi ele falando, Júlio Adrião, para quem tá ligado aí e não sabe quem é um grande ator, assim, ele tem um solo magnífico, entre outras coisas, que é a Vai Descoberta estar com da a gente América. aqui no Papo de Arte também, Ale. O Júlio vai estar Ele com é a gente incrível. também aqui, falando sobre o processo da descoberta das Américas. Eu agradeço ao Júlio, acho que ele nem sabe disso, mas eu agradeço muito ao Júlio Adrião por ele ter feito a ponte para que eu conhecesse uma pessoa muito especial na minha vida, que é o Fernando Alax. Você conhece o Fernando Alax? Conheço o Fernando, da Casa 136. Isso, cara. O Fernando Alax Conheço. é um querido demais, assim, me abraçou, ensaiei praticamente todo o meu espetáculo novo lá na Casa 136. Já me apresentei lá, enfim. E o Júlio Adriano fala assim: se me pede cortesia, eu não dou. Mas se é aquele meu amigo que tá na merda, tá fudido, e diz assim: porra, Júlio, eu queria muito ir, mas eu não tenho como pagar. Ele vai, você vai, eu vou te dar uma cortesia, tu vai sentar na primeira fila. Depois a gente vai sair para beber. Mas se chegar lá, tu pagar uma cerveja, é porque tu não quis pagar de sacanagem, tu vai pagar uma rodada para todo mundo. Ale, vai cair aqui a conexão, gente, vai cair. Eu vou entrar de novo, o Ale volta pra gente. Voltamos aqui no Papo de Arte. A gente caiu porque estourou o tempo. A gente não consegue ficar uma hora de live, né? Então fica estourando tempo aí na live do Instagram. Se ele começar a cobrar a gente, vai dar ruim. Oi, Ale, você me escuta? Escuto. Mas você tá congelado aqui pra mim. Ai, Jesus. Deve ser a minha internet. Eu acho que eu sei o que é isso. É o Antônio que está assistindo todos os youtubers infantis do planeta. Aqui eu proibi. Falar, quando eu estiver fazendo live, sai de Lulu Kids, de Galinha Pintadinha. Ele já tá na onda do Mundo Bita? Ah, não, o Bita ele não gosta ainda. Não Ele gosta fica assim, ele pega controle mesmo, vai sozinho e muda. Gente. Wellington, eu tinha me programado para. Assim, uma coisa importante que eu queria dizer é o seguinte: eu vou passar para o Wellington os links de ações emergenciais que os artistas podem fazer, os artistas independentes e autônomos podem fazer nessa onda. Tem uma ação cultural do CCBB, que é muito forte, assim, é uma grana boa. Tem essa do governo do estado do Rio de Janeiro. Sim. Aconteceu uma agora há pouco, mas já foi encerrada, mas enfim, pode voltar. Outras que era do Itaú Cultural também. Existem N ações. A do Itaú já encerrou. Banco do Brasil, o Banco do Brasil também tinha, né? O Banco do Brasil até dia 20. Até dia 20, se eu não me engano. Então o Banco do Brasil está aberto. Ah, então tá. Você vai passar por onde? Eu vou te passar pelo Zap e aí você publica depois. Ah, pode ser? Pode ser. Pode ser. Então é isso, gente. Quem tiver dúvida também, o Alexandre é um cara super. Olha eu aqui querendo empurrar a gente na tua conta. Mas o Alexandre é um cara super acessível. Então, assim, e eu também. Se vocês quiserem qualquer coisa, se a gente tiver link, a gente repassa, porque eu acho que em todo momento, mas principalmente nesse, se a gente não se conectar para se ajudar, e é importante, se alguém estiver passando algum artista, qualquer pessoa, necessidade em casa, divulga, fala para alguém publicar. A gente precisa se ajudar, gente, nesse momento. Já que a gente tem uma liderança no país que não está ajudando, a gente vai, enquanto sociedade civil, fazer a nossa parte. Então, Ale, pode continuar. Eu te cortei. O Alexandre Lino, que é um ator e produtor também aqui do Rio de Janeiro, na verdade ele é pernambucano. Pernambucano, sim. De uma cidade da cidade de Gravatá, se eu não me engano, interior de Pernambuco, região agreste. Ele já está aqui há 30 anos quase. E ele está com uma ação de benfeitoria incrível. Existe no Rio de Janeiro, se eu não me engano, só na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 2 milhões de imigrantes nordestinos. E muitos deles, artistas, atrizes, cantores, profissionais de circo, também muitos porteiros, trabalhadores informais, vendedores ambulantes, enfim, existe uma nação de nordestinos. E muitos deles tiveram as rendas afetadas diretamente. Então, Alexandre Lino fez uma ação
no benfeitoria.com/nordestinos. benfeitoria.com/nordestinos. Lá, quem quiser... Pode falar. Então, o que eu vou fazer? O Marcos deu uma sugestão maneira. Gente, essa live ela vai estar disponível no YouTube, e aí na descrição do vídeo eu posso colocar todos esses links que o Alexandre vai me enviar. Então, quando você estiver lá, você clica, você acessa e vai direto para essas plataformas. Bacana, Marcos. Obrigado pela sugestão. Pode falar, Lê. Desculpa. E o diferencial da ação do Alexandre Lino é que quando você vai lá e escolhe qual opção de auxílio você quer doar, dependendo da sua possibilidade, obviamente, você tem um retorno com um espetáculo. Você vai assistir alguma obra produzida pelo Alexandre Lino e você vai ter uma contrapartida artística. Isso é muito legal. Ou seja, a gente usa o que a gente tem, né? A gente usa o que a gente tem. Tem essa ação do Alexandre Lino, teve a ação da APTR, em Recife também existem algumas ações dos próprios artistas se ajudando para fazer benfeitorias e juntando uma grana ou juntando material e doando para outros artistas que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Enfim, foi muito legal ter participado, agradeço mais uma vez. Sim. Eu que te agradeço, cara. Eu que te agradeço, Alexandre. Muito bom mesmo. Eu tô louco para ver o seu novo espetáculo. Eu confesso que eu já vi lá na Unirio, mas eu quero ver ele prontinho lá quando ele estrear a temporada. Quero que você rode muito. Quero dizer que você é um cara que tem uma mão muito boa. Você tem uma mão muito boa para trabalhar atrizes e atores, assim. E eu tenho realmente assim muita vontade que você um dia trabalhe comigo. Porque vamos sim, com certeza. E eu tenho vontade de trabalhar recíproco, eu tenho vontade de trabalhar com você. Estou muito ansioso para ver esse solo que você tá para estrear. Vai estrear, gente. Isso tudo vai passar. A gente vai voltar aos palcos, eu tenho certeza. A gente falou teatro online ontem. Muito bacana o papo. E quem quiser ver, tá lá no canal do YouTube. Até amanhã vai estar disponível. Muito bom. E quero muito que você volte, porque o teu lugar realmente é no palco. Você faz isso muito bem. Produz também. Então é isso. Você tem uma pesquisa e você é um cara que trabalha. Você é um ator que pesquisa, que trabalha. Não é aquele ator que simplesmente estaciona. Não, você é um cara que está em constante processo de investigação. Isso é incrível. Eu admiro muito atores como você. Obrigado, Elton. Entre uma dose de ansiolítico e outra, eu sempre tento fazer alguma coisa. Olha, eu separei aqui um texto, é um textinho pequeno, assim, é um texto tão pequeno que eu posso dizer que é um testículo. E o Alexandre também tá fazendo piada na live. Eu contei uma piada aqui triste enquanto você se conectava. É isso. Mas vamos lá, vamos do Bolsonaro, né? Tô ligado. Você ouviu? Eu vi depois quando eu entrei, tava rolando aí. Entendi. Tá. Olha, é um trecho do livro O Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques. É um texto que fala muito sobre hoje, assim. Eu vi essa semana, uma pessoa falou sobre esse trecho, e eu peguei para mim e decidi fechar falando sobre isso. Capitão, o menino está preocupado e muito inquieto devido à quarentena que o Porto nos impôs. O que te inquieta, menino? Não tens comida suficiente? Não dormes o suficiente? Não, não é isso, capitão. É que eu não suporto não poder ir à terra e abraçar a minha família. E se te deixassem sair do navio e se você estivesse contaminado? Suportarias a culpa de infectar alguém que não tem condições de aguentar a doença? Não me perdoaria nunca. Mas para mim, capitão, inventaram essa peste. Pode ser. Mas e se essa doença não foi inventada? Entendo o que quer dizer, capitão, mas eu me sinto privado da minha liberdade. Me privaram de algo. E tu te privas ainda mais de algo. Tá de brincadeira comigo, capitão? De forma alguma. Se te privas de algo sem responder de maneira adequada, terás perdido. Então quer dizer, segundo me dizes, que se me tiram algo, para vencer eu devo privar-me de mais alguma coisa por mim mesmo? Exatamente. Eu fiz quarentena há 7 anos atrás. E o que foi que tivesse de te privar, capitão? Eu tinha que esperar mais de 20 dias dentro do barco. Havia meses que eu ansiava por chegar ao porto e desfrutar da primavera em terra. Houve uma epidemia. No Porto Abril, nos proibiram de descer.
Os primeiros dias foram duros. Eu me sentia como você. Logo comecei a confrontar aquelas imposições utilizando a lógica. Eu sabia que depois de 21 dias desse comportamento se tornaria um hábito. E em vez de me lamentar e criar hábitos ruins, desastrosos, eu comecei a me comportar de maneira diferente de todos os demais. Eu comecei com o alimento. Eu me impus a comer apenas a metade do que eu comia habitualmente. Depois eu comecei a selecionar os alimentos de mais fácil digestão para não sobrecarregar o corpo. Eu passei a me nutrir de alimentos que, por tradição histórica, haviam mantido o homem com saúde. O passo seguinte foi unir a isso uma depuração de pensamentos pouco saudáveis e ter cada vez mais pensamentos elevados e nobres. Eu me impus ler ao menos uma página a cada dia de algum argumento que eu não conhecia. Eu me impus fazer exercícios sobre a ponte do barco. Um velho hindu me havia dito, anos antes, que o corpo se potencializava ao reter o alento. Me impus fazer profundas respirações completas a cada manhã. Eu creio que os meus pulmões nunca haviam chegado a tamanha capacidade e força. A parte da tarde era a hora das orações, a hora de agradecer a uma entidade qualquer por não me haver dado como destino privações graves durante toda a minha vida. O hindu me havia aconselhado também criar o hábito de imaginar a luz, uma luz entrando em mim e me tornando mais forte. Podia funcionar também para as pessoas queridas que estavam distantes de mim. E assim eu integrei também esta prática na minha rotina diária dentro do barco. Em vez de pensar em tudo o que eu não podia fazer, eu pensava no que eu faria uma vez chegando à terra firme. Eu visualizava as cenas de cada dia, as vivia intensamente e gozava da espera. Tudo que torná-la, tudo o que podemos obter em seguida não é interessante, nunca. A espera serve para sublimar o desejo e torná-lo ainda mais poderoso. Eu me privei de alimentos suculentos, de garrafas de rum e de outras delícias. Eu havia me privado de jogar baralho, de dormir muito, de praticar o ócio, de pensar apenas no que me privavam. E como acabou isso, capitão? Eu adquiri todos aqueles hábitos novos. Me deixaram baixar do barco muito tempo depois do previsto. Privaram você de ver a primavera então, capitão? Sim. Naquele ano me privaram da primavera. E me privaram de muitas outras coisas mais. Mas eu, mesmo assim, floresci. Eu levei a primavera para dentro de mim. E ninguém nunca mais pôde tirá-la. Um trecho de Amor nos Tempos de Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Nossa, textão, cara. Para esse momento Então eu agora... finalizo esse momento, Wellington, dizendo que o importante é que a gente coloque a primavera para dentro de nós. Exato. Que a gente entenda isso como um momento de reflexão sobre nós mesmos, sobre a sociedade, e que a gente agradeça muito pelas pessoas que estão ao nosso lado. Assim. Você também é pai agora há pouco tempo, eu sei que você está sentindo isso. Eu tenho momentos em que eu fico bastante desesperado do que vai acontecer, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu olho para o meu filho, Antônio, eu olho ele dormindo, eu olho ele sorrindo, e aquilo me dá uma força, me dá um alento, me dá uma vontade de seguir adiante. Então, mesmo as pessoas que não têm filhos, todo mundo tem algo que nos faz mover. A arte nos faz mover. O encontro, isso que está rolando aqui, isso nos faz mover. Tenho certeza que isso vai passar um dia. Se não breve, mas um dia vai passar. E a primavera tem que florescer dentro da gente. É isso. É isso. Então, finalizou brilhantemente. Alexandre, Grande. olha, pesou. Gente, olha só, muita semelhança com o que vivemos hoje. Sim, a Rei colocou. Que texto amei. Todo mundo elogiando aqui. Excelente escolha para finalizar, para o momento. Que fique essa autorreflexão, que a gente possa, nesse momento, conversar com a gente mesmo. E quem sabe a gente sai de tudo isso mais forte, né, com essa primavera que vai ficar dentro da gente. E que o mundo possa dar uma melhorada. Né? E que a gente possa Verdade. fazer a nossa parte também enquanto artista, que é isso que você fez aqui. A gente falou ontem de teatro online, acabou de acontecer
isso aqui agora. Você começou a dar esse texto, falar esse texto lendo, maravilhoso, e eu aqui com meu fone, as pessoas em casa, a gente teve um momento de teatralidade muito forte, de conexão, de comunhão, de comunicação, muito bom. Então, ótimo, Marcos botou perfeito. Então, Alexandre, a gente vai se falando. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, por ter aceito o convite. Uma ótima noite para você e sua família, e que em breve a gente se esbarre no palco, no teatro, como a gente se encontrou, né? Foi assim que a gente se conheceu, que a gente possa voltar a fazer isso, tá bom? Valeu, grande Wellington Fagner. Um cheiro pra tu. Fiquem com Deus e axé pra todo mundo. Valeu. Axé pra todos. Manda um beijo no Antônio, sua esposa e todo mundo aí, tá bom? Valeu, beijão. Valeu. Beijo, meu querido. Fica bem. Gente, é isso. Muito legal. Muito legal mesmo esse encontro de hoje. A gente vai finalizar. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, dizer que esse projeto, que essas lives, eu estou considerando realmente como um trabalho. A gente está, quando eu falo a gente, é porque tem uma galera envolvida, então agradeço a Lidiane Lima, minha esposa, agradeço ao Marcos, agradeço ao Juan da edição e a todo mundo. Então, grande beijo em todos. Amanhã, 20h30, aqui pelo meu Instagram, o Papo de Arte com Cecília Boal. Tá bom, gente? Boa noite, fiquem bem. Na bio aqui do meu Instagram tem o canal Wellington Fagner, que vocês podem estar revendo essas lives. Tivemos a Laila Garran, tivemos o Wellington Júnior, o Tom Carabaquian, toda uma galera que já passou por aqui. Vocês podem estar vendo lá no meu canal do YouTube. A gente está disponibilizando essas lives nesse momento tão complicado, mas vai passar. Tenhamos fé, mesmo com esse presidente que está aí, a gente vai lutar, a gente vai conseguir vencer tudo isso e tudo vai passar. Como dizia Chico Buarque, vai passar. Lutemos, força e resistência, a gente vai conseguir. Beijo em todos, obrigado e até amanhã, gente. Beijo, boa noite a todos.